O Senado aprova projeto que altera a lei da ficha limpa e reduz prazo de inelegibilidade de políticos. Pela mudança que eles estão propondo, e já passou da primeira votação, tem a segunda votação e vai para a presidência, começa a contar a partir da punição. Ou seja, se ele ficar 4 anos, ele está livre. A hora que terminar 4 anos, ele está livre para concorrer à eleição. Como a eleição é de 4 em 4 anos, meu amigo, ele continua no jogo. É isso. A pena, quando a nossa justiça ela estabelece que você estabeleceu uma pena para a pessoa e a pessoa cumpriu a pena, como que ela pode continuar sendo punida, né? Se ela já cumpriu a pena. Sim. Sim, então, mas é isso que está a questão. Então você é a favor do projeto? Não estou dizendo que eu sou a favor. Não estou dizendo que eu sou a favor. Não, eu estou analisando tecnicamente a interpretação daquilo que colocaram lá. O cara não pode ser, por exemplo, se ele pegou uma pena de 2 anos, cumprir uma outra pena maior do que a pena que a lei prevê para ele. É isso que está analisando ali. Aí entendo eu, né? Que é o que eles analisaram nesse sentido. O seu exemplo que você deu aí, o cara pegou 4 anos e a pena era de 8, começa a contar 8 anos o tempo de suspensão dele. Após a punição. Desde a data que ele foi ali, né? Após a pena. A pena dele, né? A sentenciado, né? Quando ele foi sentenciado. Ele cumpriu 4 anos de cadeia e ele tem 8 de inelegibilidade. Então são 4 anos de cadeia mais 4 fora. Eu acho que esse é o entendimento que eles deram. Eu não li a lei, estou falando baseado no que você trouxe de informação pra gente. E não 4 anos de cadeia, quando ele sair, ele cumpre mais 8 anos de inelegibilidade. Eu acho que essa é a discussão, né? Agora, a questão é que a gente fala aí, muitas vezes, eu acho que a gente precisaria rever o nosso Código Penal, o nosso sistema judiciário, porque o cara não pode pegar uma pena de 4 anos e cumprir 1 ano. Acho que esse é o pior para mim. O cara pega a pena de 4, um ano. Mas pior. a pena é 4. Não, eu sei, mas assim, a pena, o cara foi penado 4 anos. Mas aí ele vai cumprir 1/6 da pena. Uma coisa que eu não consigo entender no nosso... Mas o doutor tá aí que pega... Só para concluir, o que eu consigo entender no nosso ordenamento jurídico é que o nosso regime de prisão existe. Prisão fechada, semiaberto e aberto. São 3 regimes de prisão, certo? Aí ele vai lá e fala que o cara cumpriu 1/6 da pena. Devia ser 1/3 da pena para ser coerente. 1/3 fechado, 1/3 semiaberto e 1/3 aberto. Agora não cumpre 1/6 da pena. Mas a lei não diz isso. É umas incoerências que tem no mas a lei isso precisava ser alterado também. Não, mas a lei não diz isso. Eu acho que o brasileiro tem que seguir as leis. Elas existem para serem seguidas. Você pode até não concordar, mas você tem que seguir a lei. E o que diz o cidadão que ele pega 4 anos de cadeia? Ele foi punido 4 anos. Mas ele cumpre ali e tal um ano, né? Que corresponde lá à expectativa em 1 ano. Primeiro que 4 anos ele não vai nem para regime fechado, ele vai, se ele não tem nenhum outro tipo de crime, né, doutor? Me parece que ele já vai para o semiaberto, ele é detido num semiaberto, ele vai continuar. Alguns regimes já entram direto no semiaberto. Já entra direto. A partir do momento que ele pega 1 ano, que é aquele período que ele atendeu ali, 1/6, é isso? 1/6 ou 1/3? 1/3, né? 1/3. Depende do crime, 1/3 ali e tal. Então 1 ano ele vai ficar detido ali, mas 1 ano ele vai ser colocado para tocar a vida dele em comum. Só que ele continua preso até em liberdade, trabalhando, seguindo a sua vida, mas ele tem uma punição de 4 anos. Essa pena não é quebrada, não é perdoado os 4 anos. Ele continua. É isso, doutor? Ele continua apenado, podemos dizer assim, embora ele siga a vida dele normal e tudo mais, né? Tem uma coisa interessante que a gente aprende na faculdade, né? Que naqueles 5 anos de faculdade e depois mais OAB, não sei o que, a cabeça do cara fica esquisita. Mas uma das coisas é o seguinte: se as pessoas soubessem como faz salsicha e como produz lei, não comeria mais salsicha nem cumpriria a lei. Essa que é a realidade. Agora, olha só, o Pedro fala, eu sou sentenciado 4 anos. Tá? Existe uma coisa que chama o seguinte: transação penal. Por quê? Porque pode ser feita uma transação, fica suspenso a pena, eu vou cumprir aquela transação penal, né? Eu vou dar santinho na porta da igreja, cesta básica, essas coisas.
E visitar os asilos, que é importante. Não precisa ser uma pena, mas visite os asilos, que é interessante. O que acontece não, só aí? Nesse adendo aí principal, por que ele é apenado, ele tem que cumprir? Porque ele não pode se envolver em nenhum tipo de crime, porque senão ele vai ser preso de novo, ele está preso. Aí o que ele vai ser acontece? detido de novo. Aí o que acontece? Ele não vai ter mais direito à transação penal. E aquilo que ficou suspenso, né? Ele vai voltar com né? Ele volta, e daí o que acontece? Isso daí passa de 4 anos, portanto, vai cumprir. Uhum. A lei brasileira ela é muito interessante, porque ela busca ressocializar o cidadão. Trazê-lo para convívio da sociedade na sua plenitude. Agora, o que é estarrecedor é o seguinte, eu digo o seguinte, a verdade é como o sol. Muitas vezes ele se esconde por uma semana, às vezes até mais, né, Pedro? E a chuva em cima, e não sei o quê, tempo nublado. Mas uma hora o sol volta. Sim. E ele volta com força. A verdade é a mesma coisa. Estarrecedor uma figura como o Moro se manifestar dessa forma. Sim. Por que ele se manifestou dessa forma? Porque ele sabe que ele vai responder pelo crime que cometeu, portanto, na próxima eleição, talvez ele não tenha condições de ser reeleito. Então, veja bem, a minha personalidade vai mudar de acordo com o meu interesse. Um político, ele tem que abrir mão do seu interesse pelo interesse do país. Ninguém obrigou o sujeito a ser candidato a nada. Ele é um voluntário. Você já viu alguém falar assim, não, você vai ser candidato e pronto. Não, ele é voluntário. Ele abriu mão dos seus anseios pessoais em prol de uma causa. Agora, que história que é essa do Moro? É bem complicado isso. Mas aí, doutor, vamos, já que o senhor entrou nesse mérito aí, vamos entrar num outro mérito, né? Como é que a gente tem um presidente da República descondenado? A ficha limpa não valeu para ele? Porque o Lula foi condenado em primeira instância e foi questionado lá atrás se aquele era o foro correto dele, né? O STF falou que sim. Toda a denúncia e o julgamento do Lula foi lá na primeira instância, certo? Com o ex-juiz Sérgio Moro. Ele vai, depois vai para a segunda instância, 3 desembargadores condenam ele por unanimidade, recorre ao STJ, o STJ, por unanimidade, condena o Lula também, aí vai para o STF, e aí a gente volta naquele filme lá, né, que retrata a questão da Lava Jato, né? Que os caras comemoram, vai pro Supremo, né? Estamos todo mundo fora, né? Todo mundo feliz porque foi o Supremo. Assim? E aí o Supremo depois decide, não, depois de todo esse processo, o Supremo de uma hora para outra fala assim, não, eu acho que realmente não era o foro adequado, né? Não era Curitiba, era Brasília. E aí anula o processo, mas o presidente... E aí o Lula, que estava inelegível, porque a decisão do STF à época era que todo mundo que era condenado em segunda instância por um órgão colegiado ficava inelegível. A partir dali já começava a cumprir a pena e estava inelegível. E aí depois o STF também muda esse entendimento, falando que não, agora só com o trânsito julgado. Preso, né? Só com o trânsito julgado no STF, na última instância, que aí sim poderia começar a cumprir a pena. Ou seja, depois de muda a decisão para beneficiar o Lula. Mas não e o Lula, para mim, ficha suja, é o presidente do Brasil hoje. Mas não são todos os trâmites. Aí o culpado é o Moro, não, está preocupado com a possível sentença dele na frente de um erro que ele cometeu. Não, eu estou perguntando, eles não percorreram todos os trâmites. Por quê? O Supremo não entrou logo depois. Nós temos uma ficha suja logo na depois da Brasil. punição. Não, isso é um conceito seu e eu respeito. Né? Não vou ele mudar não a sua cabeça, inocentado. não vamos mudar a sua cabeça dentro do programa. Então é um conceito que você tem e tudo mais. Mas o Lula, ele ficou preso 585 dias. Se você somar, dá praticamente 1 ano e meio de prisão. E depois o julgamento que ele fez, porque estava correndo o processo, isso não foi feito. Logo depois que ele foi condenado, no dia seguinte foi cancelado o julgamento. Não, ele ficou 585 dias preso.
E a partir do momento da liberação por parte do Supremo, que cancelou o julgamento por erros, porque ele foi feito, não foi feito pelo Moro, porque o Moro investigou, que o Moro julgou, como todo mundo fala. Não, a esfera era outra. Ele foi julgado em Curitiba quando ele deveria ter sido julgado em Brasília. Esse foi o conceito dado do cancelamento, que foi o pedido da defesa, né? Mas são outros 500. O que a gente está falando, nós não estamos falando sobre alguém que pode ser condenado, porque senão vai levar a isso, a essa discussão, né? Aliás, a anistia... Para uns vale, para outros não, né? Então esse que é o problema. A justiça não pode ser para quem assim, que não vale? Ué, por Lula não valeu, agora para todos os demais vale. Meu querido vereador, deixa eu meter o bedelho aí. Um ano e pouco intervalo, a gente volta. Um ano e pouco preso e não é ficha suja. Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.